professor de Biologia do curso Líder, né? Líder em Aprovação. Então, na aula de hoje, nós vamos falar exatamente sobre os temas Introdução à Biologia, Bactérias, Vírus, Introdução à Química da Vida e Citologia. Certo? Vocês podem ver na tela aí, né, nossos temas da aula de Biologia, né? E falando um pouquinho sobre a origem da palavra biologia, né? O termo da palavra biologia vocês podem ver na tela, né? Biologia vem exatamente de duas palavrinhas, bio, né? E mais um pouquinho a gente pode ver também logia. Bio vem exatamente vida, logia, estudo. Juntando as duas palavras, temos o estudo da vida, né? Ou a biologia, tá certo? Então, dando continuidade, nosso assunto hoje falando sobre bactérias, não é isso? As bactérias que são representantes de várias doenças, muitos micro-organismos que causam problemas também para a nossa saúde, né? Inclusive, a gente pode ver na nossa imagem aí na tela, né, que você pode ver, né, tem um garotinho indo lavar a mão, né? E muitas vezes a gente não olha, a gente não consegue ver a nossa mão e ela está cheia de micro-organismos, várias bactérias, né, que é um assunto tema da nossa aula de hoje, tá certo? Então, na tela aí, como a gente pode acompanhar? Bactérias são micro-organismos unicelulares, ou seja, possuem apenas uma célula, né? São procarióticos, têm uma célula diferenciada que não possui um núcleo, né? Podendo viver isoladamente ou então construir agrupamentos em colônias, tá certo? Podendo viver em colônias. Temos vários exemplos de placas bacterianas, né? Inclusive, né, algumas pessoas têm um probleminha de clareamento dos dentes, ou então lá no cantinho, junto àquela parte mais amarelada, que é uma placa bacteriana, né? Ou então até em casa mesmo, às vezes o pessoal não lava bem a panela, né? Ou então o recipiente começa a juntar uma coisinha mais escura, também aquilo é placa bacteriana. Você vê como está presente no nosso dia a dia, ok? Então, temos aí na nossa tela também uma diversidade enorme de bactérias, já temos algumas mais comuns aqui, temos os estafilococos, temos os bacilos, né? Temos os streptococos também, temos o treponema pávido, que a gente foi até música do Zé Ramalho, né? O treponema pávido, nem viscoso, meus gametos se agrupam no meu som, né? Então, para você ver como são diversificados, como temos várias, né? Existem vários tipos de bactérias, tá certo? Então, aí está a nossa diversidade, falando agora um pouquinho sobre o reino Monera. Esse reino compreende as bactérias e também algas azuis. É um reino que tem uma diversidade enorme de bactérias, tá certo? E essas bactérias, elas podem ser classificadas sobre dois sub-reinos, onde nós temos as eubactérias e arcobactérias, tá certo? Vocês podem ver na tela aí, vocês, né? Exatamente esses dois tipos de bactérias que atravessam o aparelho celular, que são as gram-negativas e bactérias gram-positivas. Né? Aqui mesmo nós temos as gram-negativas e aqui ao lado nós vemos a gram-positiva. Né? A gram-positiva podemos ver a presença maior, né, nessa parede celular aqui, onde é fixado o corante, né, da técnica de Gram. Tá certo? Então, é isso que a gente pode falar do reino Monera. Então, a diversidade é enorme. Né? Inclusive, cada ano, cada momento, são descobertas cada vez mais bactérias, né, novas bactérias, e sempre vai aumentando esse reino. Tá certo? O reino Monera, o reino das bactérias. Falando sobre o reino Monera, né, a gente pode ver que existem dois tipos de espécies de bactérias no reino Monera. Elas podem ser autotróficas ou heterotróficas. As autotróficas produzem seu próprio alimento. As heterotróficas também não produzem seu próprio alimento. Umas produz, a outra não produz. A autotrófica produz, a heterotrófica não produz. Tá certo? Então a gente pode ver exatamente aí na nossa tela, né, você pode acompanhar aí, nós temos, né, com bactérias autotróficas dois tipos básicos. Tá certo? Dois tipos básicos aí, que são as fotossintetizantes e as quimossintetizantes. As fotossintetizantes são bactérias que fazem fotossíntese. Certo? Fotossíntese assemelha-se até com as plantinhas. Tá, ok? E a quimiossíntese são bactérias que fazem um processo, né, químico parecido com a fotossíntese para obtenção de energia. E dessa forma elas conseguem produzir o seu próprio alimento, conseguem sua energia. Como eu tinha falado antes, tá certo? E as bactérias podem ser autotróficas, produzem seu próprio alimento, ou então heterotróficas, não produzem seu próprio alimento. Ok? Então, falando agora sobre reprodução das bactérias, nós podemos ter dois tipos de reprodução de bactérias. Temos a reprodução por bipartição e a reprodução por esporulação, onde são lançados esporos. Tá certo? Na tela aí você pode acompanhar comigo esses dois exemplos aí sobre reprodução de bactérias. Então aqui a gente pode ver o primeiro, que é a bipartição ou cisciparidade, onde as bactérias elas acabam se dividindo. A gente pode ver aqui, uma bactéria ela vai dividindo, dando origem a duas bactérias. E no exemplo do lado a gente tem a reprodução por esporulação, onde são produzidos os esporos
esses esporos são lançados no ambiente, né, quando a bactéria não tem condições de continuar muitas vezes, ou então para processo de reprodução mesmo, e daí esses esporos depois vão dar origem a novas bactérias, tá certo? Então lembrando, dois tipos de reprodução de bactérias, certo? Então temos a reprodução por bipartição e reprodução por esporulação, onde são lançados esporos, tá certo? Falando ainda sobre bactérias, gente, a gente pode falar sobre a transferência de DNA bacteriano. A bactéria, ela precisa também fazer a transferência de DNA, tá ok? Transferir DNA de uma outra bactéria, ou então pegar o DNA desse ambiente. Essa forma de transferência de DNA bacteriano pode acontecer de três formas que você pode acompanhar aí na nossa tela, tá certo? Então a primeira forma de transferência de DNA bacteriano é por conjugação, tá certo? Onde nós temos aí exatamente duas bactérias, onde há um pile, elas se conjugam aqui e há a transferência exatamente do material genético, o DNA de uma, né, passando para a outra, ok? O exemplo 2 aí a gente tem a transformação, onde tem uma bactéria no ambiente e ela pegando o DNA que está livre nesse ambiente, né? O ambiente aqui fornecendo DNA, ela pegando esse DNA e acoplando esse DNA ao DNA dela. E o terceiro exemplo, terceira forma de transferência de DNA bacteriano, nós temos a transdução, onde temos uma bactéria e a presença do vírus bacteriófago, um vírus que ataca exatamente essa bactéria. Tá ok? Então, sobre transferência de DNA, nós temos três tipos: conjugação, transformação e transdução. Tá ok? Essa é a forma de transferência do DNA bacteriano. Então, falando agora sobre as principais doenças causadas por bactérias. Tá certo? Vamos citar algumas aqui, existem várias, né? Só uma coisinha bem básica, quando a gente fala de doenças sobre bactérias, terminou com ite, né? Está voltado para a inflamação. Gastrite, sinusite, rinite, né? Hepatite. Então, terminou com ite, está voltado para a inflamação. Na nossa tela aí você pode acompanhar alguma dessas doenças, né, causadas por bactérias. Temos o exemplo aqui da tuberculose, né? Hanseníase, a cólera também causada por bactéria, o tétano, né? A meningite, a difteria, leptospirose, coqueluche, sífilis e gonorreia. Então tá aí, pessoal, exemplos das principais doenças causadas por bactérias, ok? Então, dando continuidade à nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre vírus agora, tá certo? Vírus, o interessante do vírus é que ele não possui especificamente um reino próprio, né? Há pessoas que encaixam ele no sexto reino, outros falam que ele não tem um reino próprio. Exatamente uma característica básica, que o vírus ele não possui célula, ele é acelular. Tá certo? Bactéria tem célula, inclusive existem vírus que atacam exatamente essas bactérias, tá ok? Então vamos acompanhar na nossa tela aí a origem da palavra vírus, né? O que significa vírus? Então a palavra vírus, gente, tem origem latina e significa veneno, tá certo? Veneno. Provavelmente esse nome foi dado devido ao que? A questão das viroses, que são doenças causadas por vírus, né? Então voltando para mim, muitas vezes a gente vai no hospital, tá doente, né? Fala, poxa, eu tô doente, o que é isso? Aí o camarada fala, é virose, né? Então essa virose aí muitas vezes você fica sem entender o que é, mas é exatamente doenças causadas por vírus, tá ok? Então falando ainda sobre vírus, né? Falando sobre vírus e a saúde, vamos acompanhar conosco aí na nossa tela. De modo geral, as viroses, que são doenças causadas por vírus, podem provocar dores, mal-estar, febre, né? Tendo cada virose seu próprio sintoma, podendo ser mais graves ou menos graves. E também existem vírus que atacam células específicas, né? Atacando uma célula específica, ou então precisa de algum vetor para transmitir essa doença. É o caso da dengue. A dengue é transmitida pelo Aedes aegypti, mosquito causador, né, da dengue, tá ok? Então falando agora das principais viroses, gente, vamos acompanhar na tela aí, nós temos alguns exemplos, né, das principais viroses. Tem que as viroses que podemos destacar são essas aí, ó. Temos a AIDS, né, exatamente conhecida como síndrome da imunodeficiência adquirida. Tem a catapora, também causada por vírus. Cachumba, dengue, causada também por vírus. Febre amarela, também causada por vírus. Gripe, né, causada por vírus. Apesar que existe uma diferença de gripe para resfriado, tá, pessoal? Muitas vezes o pessoal fala muito da gripe, resfriado. A gripe ela é geralmente mais severa e agride mais o corpo da gente. Falando da poliomielite, conhecida também como paralisia infantil, temos aqui também a raiva, rubéola, sarampo e varíola. Então na nossa telinha aí você pode acompanhar, né, algumas das principais viroses que atacam, né, os seres humanos, tá certo? Então só lembrando, virose, doenças, né, que são causadas por vírus, tá ok, galera? Então continuando aí, eu coloquei essa imagem na tela aí para a gente só relembrar a questão das viroses, né? Então vamos aí, ó. Enquanto isso no Brasil, né? Tá chegando uma pessoa aqui para atendimento, aqui está o médico, né? E simplesmente fazendo aquele diagnóstico, né? Ele dizendo, acuda, doutor, que meu filho está com uma facada nas costas, né? Aí
o doutor simplesmente fala, fique tranquila, isso é apenas uma virose, né? Se espalhando por aí. Próximo, já chamando o próximo, né? Então, só para a gente descontrair, muitas vezes isso acontece no nosso dia a dia, acontece com você, acontece muitas vezes comigo no nosso sistema de saúde. Então, gente, falando agora sobre o tratamento das doenças. Esse tratamento da doença ele pode ser por vacinas, né? Que é o exemplo aí que nós vemos na nossa telinha. Pode dar uma olhadinha na nossa tela aí falando sobre as vacinas. Então, as vacinas são introduzidas com micro-organismos mortos ou então atenuados. Eles são enfraquecidos, né, para ser colocado no organismo. Então, toxinas que são inativas, que são produzidas por esses micro-organismos, tá certo? Então, as vacinas são aplicadas, né, no indivíduo, e esses agentes têm condições de provocar a doença, não causam a doença, mas eles ajudam no sistema imunológico, deixando o seu corpo já preparado para a defesa num próximo ataque desse micro-organismo, tá certo? Então, lembrando, vacina não causa doença, gente. Ela ajuda a prevenir doença, ok? Falando ainda sobre o tratamento de doenças, vamos falar sobre os antibióticos. Né? Os antibióticos eles combatem as infecções bacterianas, como vimos anteriormente, né, as bactérias. Então os antibióticos são apenas para tratamento de bactérias, tá certo? Temos aí um exemplo, né, do antibiótico e uma bactéria disfarçada. Tá, ok? O que acontece muitas vezes? Super resistência, as bactérias ficam resistentes a antibióticos. Né? O pessoal às vezes vão administrando vários e vários antibióticos. O médico passa o antibiótico, às vezes ele passa o tratamento para 7 dias, a pessoa começa a tomar aquele antibiótico durante o 5º dia, já se sente bem, né? E com isso ele já para o tratamento, só que aí tem que passar exatamente os 7 dias, porque para matar aquelas bactérias são mais resistentes, tá ok? Então, só lembrando uma coisa, galera, os antibióticos eles são para bactérias, então é tratamento para bactérias, tá ok? Então se você for um médico e ele passar um antibiótico, você já sabe, então você está com a infecção e essa infecção deve ser tratada por ele, por antibiótico para bactérias, tá ok? Matar as bactérias. Então galera, falando ainda do tratamento de doenças, né, vamos falar sobre o soro, tá ok? Falar sobre o soro, na nossa tela aí nós temos os exemplos de soros. Temos soros antirrábicos, né, usado contra a raiva, não é isso? Temos os soros antitetânicos, né, combatem o tétano, né, doença causada por bactéria, lembrando que raiva é uma doença causada por vírus, tá ok? E, inclusive ela pode ser transmitida de mamífero para mamífero, tá ok? Se tiver um gato, um cachorro, então até morcego também pode transmitir raiva, inclusive ser humano, tá ok? Aqui embaixo nós temos um outro exemplo, né, que é o soro antiofídico, que é para combater cobras, picada de cobra, tá ok? Só uma coisinha básica falando de tratamento de doenças por soro, né? Os soros são diferentes das vacinas porque eles já contêm o quê? Os anticorpos que o corpo necessita e vão ser usados exatamente para curar essa enfermidade, tá ok? Então 3 coisinhas básicas falando de soro. Ele pode ser antirrábico, pode ser antitetânico ou então antiofídico para picada de cobra. Falando de tratamento de doença, ok, galera? Então, a gente encerrando essa primeira aula, né, falando sobre a introdução à biologia, o significado da palavra biologia, falando também sobre bactérias, né, e falando sobre vírus. Tá ok, galera? Muito obrigado aí. Pode acessar e assistir novamente nossas aulas aí, né? E até a próxima. Valeu!